E aí pessoal, tudo certo? Sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou esclarecer aí algumas dúvidas, né? Que a gente está lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí a gente passa ali para a sexta série. Acontece algumas mudanças aí no que diz respeito à matemática e que causa muitas dúvidas aí na cabeça dos estudantes e que eles levam aí, né? Traumatizam, que levam para a sua vida acadêmica toda. Então hoje eu vou estar mostrando aqui algumas situações que os alunos costumam confundir muito, né? Que quando começa a chegar lá aquela parte x, y, e muita gente se confunde com aquilo ali, se embanana todo, e eu vou estar esclarecendo para vocês para ficar bem claro, vou tentar ser o mais didático possível. Então, pessoal, é comum a gente, né, ouvir falar muito nisso aqui, x, y, são letras, né, z, são letras muito comuns aí na matemática, que a gente acaba substituindo isso aqui, né? A gente tenta encontrar um valor para essas letras. Então, pessoal, tanto faz eu colocar x, como y, como z, não importa a letra que eu colocar, e a gente vai entender isso aqui. Então, entenda essa ideia, a gente vai trabalhar só com essa ideia, pessoal. Imagine que eu tenho x mais x mais x mais x. Você viu que chato eu ficar contando 1, 2, 3, 4x? Ao invés disso aqui, eu coloco 4 vezes x. Por quê? Eu tenho 4 vezes a letra x aqui. Então, simplesmente eu represento por aqui. Então, para não ficar contando, a gente escreve assim. Se fosse a letra A mais A, mais A, mais A, mais A, ó, 5 vezes o A. Então, para não ficar contando, é mais fácil fazer assim, ó, 5A, né? Que a gente pode entender que é 5 vezes A. Ou seja, A mais A, mais A, mais A, mais A, a gente pode representar isso aqui, 5A. E mesmo da mesma forma, se eu tivesse a letra Z, se eu tivesse a letra I, a mesma ideia, pessoal. Se eu tivesse aqui, ó, 40x, é como se eu tivesse 40 números x aqui somados um atrás do outro. Essa é a ideia. Então, que fique bem claro, quando vocês olharem essa letra x, a, z, não se assuste, pessoal. Então, quando você vê 40x, é porque tem uma ideia, essa ideia aqui por trás, é 40 vezes o x. E muita gente se confunde, pessoal, com isso aqui, ó, x vezes x, que é uma coisa completamente diferente, que a gente já parte para a parte de potenciação, né? Por quê? A gente aprende, eu conservo a base, quem é a base? É o x, e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é x ao quadrado. A gente pode representar isso aqui, geometricamente, se eu tiver ali um quadrado de lado x, certo? Os dois lados, os 4 lados aqui do meu quadrado, desculpe, são iguais. Mas se eu multiplicar esse lado vezes esse lado, eu estou querendo achar o quê? A área. Então, toda vez que vocês olharem o número 2 aqui em cima do expoente, é como se eu quisesse saber a área. E uma coisa muito interessante, se eu tivesse essa seguinte situação, pessoal, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vocês concordam com que é muito chato eu ficar fazendo isso aqui? A vezes A, vezes A, que é diferente isso aqui? Aqui eu estou somando, certo? Eu estou somando, eu posso multiplicar. É como se eu tivesse aqui atabuado, ó, só para a gente entender. 4 vezes 8. Então, é isso aqui, ó, é 8, mais 8, mais 8, mais 8. Essa situação é essa situação, que dá 32. 32. Aqui é diferente. É A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Então, aquela parte de conserva a base, eu conservo a base e somo os expoentes. Esse expoente, pessoal, ele dá uma ideia de eu estar dizendo aqui, ó, quantas vezes eu tenho o número A. O A está multiplicando por ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. A elevado à quinta. É essa a ideia que a gente tem de potenciação. Esse expoente, ele simplesmente está querendo dizer que a minha base está sendo multiplicada por ela mesma, né, pelo valor do nosso expoente. Por aqui, por exemplo, se aqui o expoente fosse 10, quer dizer que eu estaria multiplicando o A por ele mesmo 10 vezes. Outra situação, o número 5 vezes 5 vezes 5, quantas vezes eu tenho o número 5? Né? Aqui é uma base, conserva o número 5. Quantas vezes eu tenho ele? 3. Então, se eu olhar isso aqui, pessoal, eu já sei que tem uma situação dessa. Eu sei que eu estou multiplicando 5 por ele mesmo 3 vezes.
Outra ideia que a gente tem que considerar é aquela história que todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção que a base, desde que a base não seja zero. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, A elevado, vou colocar número aqui para ficar melhor, 3 elevado a zero é igual a 1, certo? Então, a gente tem essa situação. Quanto que é, pessoal, 3 dividido por 3? É igual a 1. Só que pela regrinha lá das propriedades, divisão de potências, né? 3 dividido por 3, divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quem é o expoente aqui? 1. E aqui, 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, justifica o número 1 aqui. Por quê? Se eu tenho 3 dividido por 3, é 1. E se eu aplicar a regra da propriedade, onde eu conservo a base e subtraio os expoentes, tem que dar 1 a mesma coisa. Então, uma coisa, pessoal, justifica a outra. Então, são essas questões que, se a gente entender, né? Se a gente entender, fica claro. E a gente chega lá mais para frente, passando todas essas etapas aqui, não fica aquela coisa mal entendida, certo? Às vezes você decorou, e decorar não é aprender, né, pessoal? Você tirar 10 numa prova, não quer dizer que você sabe de tudo. Simplesmente pode ser que você saiba realmente, só que pode ser que você decorou. Então, nota 10 não é termômetro para julgar aluno nenhum. De repente o cara lá tinha um 6, um 7, um 8, mas ele entendeu a matéria, ele entendeu todo o conceito que tem por trás. Às vezes ele errou alguma coisinha ali. Então, vale mais ele tirar 8 ou 7 entendendo esses conceitos do que ele tirar 10 apenas decorando. Por quê, pessoal? Porque quando chega lá na frente, quando ele vai fazer uma faculdade, uma engenharia, que ele precisa ter esses conceitos aqui, né, fixos na cabeça, não decorados, que ele tem que entender isso aqui, vai fazer falta para ele, certo? Outra situação, pessoal, que o pessoal tem muita dúvida, é quando vai somar. Por exemplo, eu tenho 3x mais 3x mais 2y, certo? Por que eu não posso somar x com y? Porque são coisas diferentes. Por exemplo, o x, eu tenho 3 vezes o número x. Então fica assim, ó. É essa mesma ideia aqui, ó, que a gente teve aqui em cima, certo? Então eu tenho x mais x mais x. Aqui também é mais, né? 3 vezes o x de novo. X mais x mais x. Então 3x mais 3x dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Só que o y, pessoal, são coisas diferentes. É como se eu estivesse somando abacate com banana. Não posso somar abacate com banana. Eu posso somar y com y e x com x. Então aqui eu não tenho mais nada que fazer. Simplesmente copiar. E muita gente se confunde nisso aqui, pessoal, por achar que tem que somar, ou confunde quando é x, quando é y, quando é z. Então, a ideia é essa. Eu não posso somar abacate com banana. Eu só posso somar banana com banana e abacate com abacate. Beleza, pessoal? Isso é um vídeo simples, né? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E até uma próxima.